In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, na quinta-feira da sexta semana, depois de Pentecostes, celebrando a missa do domingo, reduzida, e lembrando Santa Cristina. Né? Então, o plano de Deus. O plano de Deus é a salvação de todos. Este é o plano de Deus. Deus quer salvar a inteira humanidade. Não há nenhum, nem em toda a história, nem no momento presente, que Deus não queira salvar. Não há nenhum. E o grande instrumento que Deus deixou para a salvação dos homens é a Santa Igreja Católica. Com esses dois grandes instrumentos. O batismo e a Eucaristia. Deus queria que, tendo a igreja mostrado a todos os homens o Cristo e o Cristo crucificado, a grande pregação da igreja, desde o início, é justamente o mistério da paixão, da morte e ressurreição de Jesus. Quando a gente olha os evangelhos, todos os evangelhos, sem dúvida, sobretudo os sinóticos, a grande parte dos livrinhos, são livrinhos, né? São livrinhos pequenos. A grande parte dos livrinhos é a paixão. É a paixão. E se olharmos o sentido de toda a vida de Jesus, é a paixão, é a sua morte. Então, os discípulos saíram a pregar, vejam o discurso de Pedro logo no Pentecostes, saíram a pregar o Cristo e o Cristo crucificado. É o que São Paulo nos diz, né? O Cristo e o Cristo crucificado. Esta é a grande apresentação que a pregação da igreja tinha para o mundo. Mostrar-lhes o Cristo e o Cristo crucificado. E levar todos os povos a crerem que ali era Deus. Ali era Deus. Propondo aos homens no amor sacrificial o caminho da redenção. Para assumir, para aceitar, para reconhecer, para dizer a fé assumida da pregação da igreja, é que os homens iriam receber, então, o batismo, entenda-se o crisma também, e para nós a Santa Confissão, como eu dizia no domingo, e a Eucaristia. Vejam, queridos, que nesse sentido nós devemos entender que o batismo e a Eucaristia é para todos. É para todos. Para todos. E a razão no dizer que o multus e o todos da consagração, da fórmula consagratória da Eucaristia que o padre usa, a velha discussão, muitos e todos, na verdade fazem uma coisa só. Essa vontade salvífica universal de Deus. Sempre digo que quando usamos o muitos, nós assumimos aquela humildade divina, aquela humildade de Jesus, triste, mas que
que se embate com a realidade, né, de que, infelizmente, nem todos, não a universalidade dos homens, aceitariam a salvação. Né? Esse é o mistério do muitos. Né? Esse choque que Deus toma com a realidade da força do pecado do homem e recusa a salvação. Mas o desejo do íntimo do coração de Deus e de toda a ação em Jesus é a salvação de todos. Como a igreja devia, queridos, ter conseguido, e agora já falo no passado, hein? Embora tenhamos uma surpresa para o futuro, mas devia ter conseguido verdadeiramente batizar a humanidade inteira. Mas no verdadeiro significado do batismo, isto é, expressão da conversão, do reconhecimento da Páscoa, da aceitação da Páscoa, da vida, como tão bem diz o apóstolo na epístola da missa de hoje, não ser batizado sem responder, mas ser batizado, crismado, confessar, na luta realmente por responder integralmente ao chamado de Deus, que é o chamado de morte, de amor sacrificial, igual ao seu na cruz. Morte para o mundo, morte para o pecado e vida, ressurreição para Deus. É isso que significa o batismo, o crisma, a confissão. É isso que significa. A fim de que, enfim, o homem estivesse pronto, disposto a subir ao altar e comungar Deus, já neste mundo, comungar o pão descido, o pão dos anjos descido do céu, o verdadeiro pão dos anjos descido do céu, que é Jesus, nosso Senhor, em corpo e sangue, alma e divindade. Nesta comunhão é que se encontraria o homem o pão dos fortes, para lutar contra o pecado, vencê-lo, levar vida santa, vida de cristão e encaminhar-se para a plena comunhão no céu com Deus, que nós pregamos estar agora se avizinhando, pertíssimo. Então, a Eucaristia é para ser esta celebração, esta comunhão de vida divina, já neste neste mundo. É um homem que, já morto para o pecado, para este mundo, se volta comunga plenamente a Deus. A verdade é que a Santa Igreja encontrou grande resistência, profunda resistência. A gente fica feliz quando pensa que somos 1.400.000.000 de batizados ou mais. Se vão contar, bem mais. Porque só existe um batismo. E todo o batismo, todo o batismo verdadeiro insere na Igreja Católica. Ouviram? Pode batizar lá onde for. Se o batismo for verdadeiro, insere na Igreja Católica. Essa que é a verdade. E contudo, queridos, os homens recusaram a evangelização, a mostra do Cristo crucificado, a exibição do Cristo crucificado com o convite para a morte do homem ao pecado e ao mundo. Resistiram, resistem, não querem, não entendem, não procuram, não se esforçam, embelezam-se com o mundo, encantam-se com o pecado, deleitam-se, embelezam-se com o mundo e deleitam-se com o pecado. Como o
homem chafurda na lama deste mundo, lama feita de sangue, lama feita de sangue. E quanto sangue cristão aí. E deleita-se com o pecado que custa, né, tanta alegria, custa tanto sacrifício, custa tanto desprezo do próprio homem, do próprio homem. É um egoísmo. O pecado é um egoísmo tremendo, é um orgulho, uma vaidade que não encontra resposta, mas que se esvai em buscá-la. Só há resposta em Deus. Só há resposta em Deus. Não, mas o pior de tudo é que isso não ficou só no mundo. Agora entrou abruptamente na Santa Igreja de Deus. Que virou um resto, um pequeno resto, porque a grande maioria dos batizados e daqueles que se aproximam do Cristo Eucarístico sequer creem. Sequer creem. Apostataram em massa. Vivemos a grande apostasia. E deixaram arrefecer o amor completamente. Vivem o egoísmo desse. São igual ao mundo, igual aos homens deste mundo, igual. Vivem chafurdando na lama deste mundo e engalanando-se com toda a fealdade do pecado. Então, assim está a própria Igreja de Deus, aquela que devia ser a Igreja de Deus, porque a verdadeira Igreja de Deus está reduzida a um pequeno resto. Que triste resposta, queridos, que nós demos a essa proposta de Deus, que na missa hoje aparece, de batismo e Eucaristia. Que triste resposta. Você quer um sacerdote que sobe ao altar e não crê que acontece a transubstanciação. São uns palhaços. Bem tinha razão a Bergoglio, porque se fez o maior dos palhaços, com nariz e boca de palhaço, porque não cria também. Não cria verdadeiramente, não. Então, estão assim os sacerdotes, desde o cimo até abaixo. E com isso, queridos, onde está? O que fazer da proposta de Deus? Estamos nessa situação. Não é de admirar que aconteça e que vai acontecer ainda tudo aquilo que nós pregamos e esperamos. Não tem outro remédio. É preciso que o homem revista na sua face a mesma expressão de dor e sofrimento que se ele apresentava na face do Cristo crucificado. Se o sofrimento e a dor do Cristo não bastou, então agora é o homem mesmo, na sua própria face, na sua própria carne, que precisa ser rebaixado ao mais ínfimo sofrimento, ao mais terrível açoitamento, a ver se ele consegue compreender o significado do sofrimento, do amor sacrificial de Deus. E compreenda ele também que no seu sacrifício é chamado ao amor. No seu sacrifício. Não é de surpreender, não é de surpreender. Preparemos-nos, porque está aí. Todos nós vamos participar disso. Sabeis que o próprio direito canônico prevê 3 formas de batismo.
São 3 formas de batismo. Quais são as 3 formas de batismo? Lembrais? Sabeis? 2 facilmente recordareis. Uma é a por infusão, né? Quando mergulha na água, o inteiro corpo da pessoa. 3 vezes. Esse é o batismo. O outro batismo é aquele que comumente fazemos, isto é, quando o padre derrama um pouco de água na cabeça da pessoa que vai ser batizada. E a terceira forma, esses 2 conheceis bem, né? Isso é tranquilo, né? Não causa espécie em ninguém. A terceira é que vai causar. E qual é a terceira? Sabeis? Hã? Sangue, o desejo. Não o batismo. Estou falando do batismo mesmo. A terceira é a aspersão. O padre pega a água batismal, no baldinho, o isopo, e sai batizando as pessoas. Eu vos batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, por aspersão. Sempre imagino que isso só... Eu nunca vi fazer. Eu imagino com tudo que isso acontecerá ainda. Ainda acontecerá quando a multidão, daqueles que restarem, a multidão quiser ser batizada. Como é que o padre vai fazer? Como é que vai fazer? Assim. Por aspersão. Serão batizados. Assim devia ter sido, durante muitas vezes na história, devia ter acontecido o batismo por aspersão. A multidão toda voltando-se para Deus. Devia se atirar baldes de água sobre a multidão em batismo de aspersão. Eu imagino que acontecerá. Ainda acontecerá o batismo por aspersão. E a celebração da missa, queridos, a distribuição da Eucaristia. Eu sempre fico pensando agora na missa, não se escandalize o que eu vou dizer. Agora na missa tridentina, é só o padre que dá, né? No máximo associa o diácono. E se é muita gente, chamam padres e padres para virem distribuir a comunhão. Eu imagino que num futuro não muito longe, nós aspergiremos uma multidão imensa com a água batismal. Né? E a comunhão, como é que um padre só vai dar a comunhão para essa multidão? Né? Muito fácil. Chama qualquer leigo aí do meio, dá uma bênção na hora mesma, e ele vai e ajuda a distribuir a comunhão. Faz aquilo que Jesus fez tranquilamente, sem ferir também e sem ferir o direito litúrgico que prevê isso. É só abrir que se prevê isso. Também é surpresa, né? Também o povo não sabe. Sem ferir nada, nem a lei, nem a tradição. Mas a necessidade será imperiosa, para que todos possam realmente comungar do corpo do Senhor, que é necessário para a nossa salvação. O batismo, a comunhão, a crisma, são necessários para a salvação. Então, eu acredito que ainda se fará assim, num futuro não muito distante. Eu sei que muitos padres sequer sabem disso, né? Sequer sabem de uma ou de outra coisa. Em todo caso, né? Vão ir aprendendo. Quem puder que aprenda. Mas para atender esse desejo de Deus, né? Mostrar o rosto de sacrifício amoroso de Jesus e ungir a todos com o batismo e com a Santíssima Eucaristia para a salvação realmente dos muitos, das multidões que sobrarem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.